Mas eu quero contar para vocês agora que o presidente fez críticas à gestão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Quem vai trazer as informações para a gente é o André Anelli. Bom, que ele faz críticas a Roberto Campos Neto, isso não é uma novidade. Eu quero saber qual foi a de agora, André Anelli. Bem-vindo. No mesmo campo das críticas anteriores, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, nessa entrevista à Rádio CBN hoje pela manhã, que a gente já exibiu um trecho agora há pouco na abertura do 3 em 1, fez também novas críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Primeiramente, essas críticas foram no campo da economia, uma vez que o presidente Lula continua insatisfeito com a atual taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Já representa uma queda de 3,25 ponto percentual em relação ao início do mandato do presidente Lula, mas, na avaliação do chefe do Executivo Federal, essa taxa de juros ainda é proibitiva do ponto de vista de investimentos, uma vez que ela acaba balizando, então, todos os juros que são cobrados para financiamentos e custeio, por exemplo. O presidente Lula voltou a fazer críticas, então, nesse sentido, dizendo que a única coisa desajustada no país é o Banco Central e fez críticas diretas ao presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, dizendo que ele trabalha para prejudicar o país. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante, é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país. Porque não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. E nessa mesma entrevista, o presidente Lula foi além dessas críticas do campo da economia a Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Fez críticas pessoais também ao presidente da autarquia, se baseando principalmente no encontro que houve recentemente entre Roberto Campos Neto e o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Tarcísio, inclusive, fez uma homenagem a Roberto Campos Neto e, de acordo com a imprensa que cobriu, então, essa cerimônia entre os dois, esse jantar entre os dois, Roberto Campos Neto, naquela oportunidade, naquele encontro, teria dito que poderia fazer parte do Ministério da Fazenda, ser ministro da Fazenda, caso Tarcísio Gomes de Freitas seja candidato à presidência da República em 2028 e caso ele venha também a vencer essas eleições. Por outro lado, o presidente Lula considerou isso como um posicionamento político e, inclusive, comparou Roberto Campos Neto a Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro da Justiça, que, de acordo com Lula, acabou revelando também um lado político. Essa foi a comparação que Lula fez entre Sérgio Moro e também Roberto Campos Neto. Então, quando ele se autolança a um cargo, eu fico imaginando, sabe, nós vamos repetir o Moro? O presidente do Banco Central está disposto a fazer o mesmo papel que o Moro fez? O paladino da justiça, com o rabo preso a compromissos políticos? Então, o presidente do Banco Central tem que ser uma figura séria, responsável, e ele tem que ser imune aos nervosismos momentâneos do mercado. Agora há pouco, aqui em Brasília, durante sessão da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Sérgio Moro acabou se manifestando em relação a essas críticas. Chamou de inconstitucionais esses ataques que ele considerou, então, do presidente Lula a Roberto Campos Neto e, inclusive, também conclamou o Senado a se posicionar diante desses questionamentos feitos pelo presidente. Mas, acima de tudo, eu queria registrar aqui a minha solidariedade ao presidente Campos Neto e ao repúdio, ao ataque pessoal, à falta de institucionalidade que foi manifestada hoje pela manhã pelo presidente Lula em relação a ele e ao Banco Central, querendo levantar uma cortina de fumaça sobre o fracasso do governo na gestão da economia.
Apesar de todas essas críticas do presidente Lula, que você até muito bem disse, né, Evandro, são reincidentes, a gente já vem acompanhando há muito tempo esses ataques a Roberto Campos Neto, o próprio Banco Central tem se posicionado de que vai manter, então, a atual taxa básica de juros em 10,5% ao ano, pelo menos na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que é quem define essa taxa básica de juros, que serve como balizadora de toda a economia e de todos os juros cobrados, então, no país. Isso, por outro lado, acaba deixando insatisfeito o Executivo Federal, que vê realmente um cenário ainda não apropriado ou que ainda não é favorável para investimentos, porque os investidores teriam, então, maiores vantagens ao deixar, por exemplo, o seu rendimento na renda fixa e aguardando, então, uma queda da taxa básica de juros para depois recorrer a financiamentos, de forma a fazer investimentos e também gerar emprego no país. Essa é a bronca do governo federal com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que acaba juntamente ali com o Copom definindo então a taxa básica de juros. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Ficou bem completo. Isso é bom para a gente jogar aqui para os nossos comentaristas agora. Bom trabalho para você aí em Brasília. Sérgio Moro também participou do Direto ao Ponto nessa segunda-feira ao vivo aqui na Jovem Pan. Já já a gente traz mais trechos então da fala de Sérgio Moro aqui no estúdio. Esta aconteceu ali no plenário. Quero saber de vocês como vocês avaliam mais essa crítica do presidente da República a Roberto Campos Neto, colocando também um conteúdo ou uma pitada política nessa avaliação do presidente de que Campos Neto estaria agindo já pensando numa vida política ao tomar as decisões ou fazer parte de decisões que hoje são ali tomadas dentro do Banco Central, usando o exemplo de Moro, que à época era juiz da Lava Jato e depois acabou se tornando ministro do presidente que foi eleito, Jair Bolsonaro. O que você acha, hein, Zé Maria? Eu conheci um tempo em que presidentes assim, de Banco Central, do Supremo e outras entidades eram mesmo muito mais reclusos. Olha, eu me lembro que eu levantei uma tese de que o presidente do Banco Central, Pedro Malan, que era um servidor de carreira, né, e que foi negociador da dívida externa e foi chamado por Fernando Henrique para ser presidente do Banco Central. Ele era bem... não dava entrevistas, raramente, né? Só depois que ele virou ministro que falou, ele era bem recluso. E a primeira-dama, Ruth Cardoso, que também era muito na dela, né? Uma socióloga que não se considerava, assim, primeira-dama no sentido primeira-dama. Ela se considerava a Ruth Cardoso, uma socióloga competente que conhecida. Zé, então, eu levantei a tese... Oi. Desculpa te cortar. Você está falando do Pedro Malan? O Pedro Malan foi ministro da Fazenda, certo? Ou você está falando do Armínio Fraga ou Gustavo Franco? É esse mesmo. Pedro Malan? Mesmo. É. Aí depois ele foi ministro da Fazenda, mas ele era servidor de carreira e depois virou presidente do Banco Central. E a primeira-dama, Ruth Cardoso. E eu levantei a tese de que os dois eram a mesma pessoa, porque os dois nunca apareciam juntos. Na verdade, os dois não apareciam. E aí todo mundo ficou implicado com isso, que cobria o dia a dia do presidente, porque via a Ruth Cardoso e não via o Pedro Malan, via o Pedro Malan e não via a Ruth Cardoso. Até um dia um fotógrafo me trouxe uma foto e jogou em cima da mesa. Sua tese está furada. A Ruth, está aqui uma foto da Ruth Cardoso e o Pedro Malan não são a mesma pessoa. Por que isso? É porque antigamente esses cargos eram mais discretos. Hoje não. O presidente do Banco Central tem que falar, tem que explicar. Está certo o presidente do Banco Central, Campos Neto. Está certo também o presidente do Supremo Tribunal Federal ao se expressar, ao defender a sua instituição. O mundo mudou e é assim. O presidente Lula, ele teve um tempo que ele ficou mais comedido nas críticas a Campos Neto. Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, fez elogios rasgados a Campos Neto, né? Houve um momento até que se especulou que ele poderia ser reconduzido pelo presidente Lula. Aí até o Campos Neto dizer não existe essa possibilidade. Então agora o presidente Lula recrudescendo as críticas para justificar a troca. Senão ele teria que reconduzir o Campos Neto, que é elogiado internacionalmente. Se o próximo presidente do Banco Central não der bons resultados, será inevitavelmente comparado com Campos Neto e com a resposta e com o que entregou Campos Neto. Então, é por isso que o presidente Lula está aumentando o tom das críticas a Campos Neto. Agora, eu acho que ele errou em misturar a presidência do Banco Central com a política, mas
cada um sabe de sua vida. Ô Zé, me desculpa, viu? De fato, o Malan tinha esquecido disso, foi presidente do Banco Central e ele era tão discreto que a gente até esquece disso. Desculpa, Di Maria. Tá explicado.